de um sentimento de raiva e de ódio. Se o Senhor for matar esse povo, risca meu nome do livro da vida. Você consegue enxergar esse tipo de natureza que faz com que Deus lida com as pessoas, trabalha? Saiba que Deus ama a todos de igual modo, amém? Deus ama a todos de igual modo, mas Deus não trabalha com todos da mesma maneira. Saiba disso. Deus ama, igual a mãe que ama a todos os filhos. Ela consegue amar a todos. Mas tem aquele que chega: mãe, mãe, de quem é esse patarrão? É teu, meu filho. Mãe, só esse patarrinho. Mãe, hein, mãe. Tem aquele que está lembrando dela, que está ligando para ela, que está falando com ela, que é o xodózinho. Ele conquista um ambiente. Ela ama a todos, ela morreria por qualquer um. Mas tem uns que conquistam mais, porque tem gente que é assim. Tem gente que é mais meloso. Deus ama a todos. Aqui, ó, Deus ama a todos. Mas tem uma boa parte, só uma parte de nós todos aqui, é quem durante a semana tira momentos para Deus. Tranca a porta e diz: Deus, eu não quero mais me envolver com ninguém, é só eu e o Senhor, porque eu quero crescer nesse relacionamento, eu quero conversar com o Senhor. Aí eu te pergunto, mesmo Deus amando todos, quem pega mais de Deus? Quem desfruta mais desse amor? Quem se relaciona com Ele? Então tem umas pessoas que são assim, ó. O temor que elas têm de Deus é mais ou menos assim: eu estou ferido, eu estou sendo maltratado, esse sentimento está ruim, aquela pessoa não merece que eu resolva meu problema com ela, mas isso está prejudicando no meu relacionamento vertical, porque eu amo meu Deus e não vou deixar que isso atrapalhe meu relacionamento com Ele. Eu vou resolver qualquer problema aqui, porque eu vou permanecer com Ele. Uns fazem isso, outros morrem odiando, esquece de Deus, sai da igreja e não considera o sentimento de Deus na circunstância. Por exemplo, eu pastoreio a igreja, tem muita gente que nos conhece há mais de 5 anos aqui, sabe do nosso caráter, da nossa dedicação, da nossa seriedade, do nosso chamado, conhece de perto. Aí, um irmão teve um problema com outro irmão, teve um atrito, e de repente, ele decidiu ir embora da igreja. Ele não perdoou o irmão, presta atenção, é um exemplo, ele não perdoou aquele outro irmão. Foi um fight tão terrível, que ele não consegue ficar na mesma igreja com aquele irmão. Então ele foi embora, não deu mais notícia. Aí eu fui atrás, conversei com ele, e quando eu estive diante dele, ele me contou a história. É que o irmão aí, esse irmão aqui, ele falou isso, falou aqui, tal e tudo. E eu olhando para ele, e ele me contando toda a história, eu disse: pastor, então não tem mais como ficar lá na igreja, eu vou procurar outro rumo, tal e tudo. Qual é o meu sentimento? Puxa, esse irmão está comigo há 5 anos, me conhece, sabe do meu chamado, sabe que nós o amamos, que estamos dispostos a continuar pastoreando a vida dele. Ele teve um problema com outro irmão, ele nem se lembrou de mim, ele nem se lembrou do amor que eu tenho por ele, da nossa história juntos. Então ele simplesmente me ignorou a nossa história, e por causa daquele irmão ele foi embora. Ele não quer mais estar no ambiente. Então qual é o sentimento que eu vou ter? Que eu não sou importante para ele. Tanto faz como tanto fez. É um exemplo. É a mesma coisa com Deus. Você tem um problema com a esposa, tem um problema com outra pessoa, entra naquele atrito, não consegue perdoar, e por causa disso você esfria a sua vida com Deus, desvia da igreja por causa do irmão. E Deus? E Deus que enviou seu filho para morrer por você? E Deus que um dia pegou na tua mão e trouxe para dentro da igreja, que deu atenção para você, que mostrou para você que quer abençoar você, que quer trazer você para o céu? Você nem lembrou de Deus? Você nem considerou o teu relacionamento com Deus? Por causa de uma pessoa, por causa de alguém, você destruiu tudo. Então o diabo cega esse nível de entendimento, que é para a gente cair na boca do lobo e nos virarmos contra Deus totalmente, sem percebermos que estamos fazendo isso. Quando eu digo que esses homens que tiveram sucesso,
o tiveram porque praticaram perdão, é porque Deus não opera na ira, Deus não opera no ressentimento. E para esses homens ter comunhão com Deus que eles tiveram, ter o aval, o respaldo de Deus que eles tiveram que limpar o coração deles, senão Deus não fluía na vida deles. E eu posso dizer uma coisa para você, esses homens praticavam esse tipo de perdão, não era porque eles amavam ardentemente as pessoas, é porque eles se preocupavam com o relacionamento deles com Deus. Quando a mulher de Potifar deu a José uma oportunidade, aqui, toma, possua meu corpo, vamos deitar na cama os dois juntos, sabe o que ele disse? Jamais, eu jamais faria um mal contra o meu Deus e contra o meu Senhor, que é o seu marido me deu autoridade em tudo aqui, mas em você ele não me deu autoridade, eu não posso tocar em você, e como eu faria esse mal contra o meu Deus? Ele estava preocupado com o relacionamento dele com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, nós precisamos estar dispostos, muitas vezes, a resolver problemas que não queremos, a praticar o amor que não queremos praticar, a perdoar quando não estamos dispostos a perdoar, por causa de Deus, porque amamos a Deus, e não queremos quebrar nosso relacionamento com Deus, e vamos proteger a nossa relação, a nossa comunhão com Deus. Portanto, se possível for, eu morrerei para o meu orgulho, para a minha soberba, não somente perdoarei, mas pedirei perdão quando for necessário. Posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Vamos praticar essa palavra e rapidamente nós vamos alcançar avivamento para a nossa vida pessoal. Porque coração iracundo, cheio de ressentimento, é coração que jamais sente o fluir do rio de água viva no seu coração. Não entra, não passa, a água não passa aí. Você pode ter certeza, não passa. Então nós temos aqui o exemplo dessa parábola. O rei foi pedir contas com seus servos. E chega aquele que não tem condição nenhuma. E naturalmente, era o que ele fazia com todos, para que ele pudesse estar num lugar de autoridade, e todos pudessem temer, porque aquilo não pode virar moda. Ele disse, pega a mulher dele, pega os filhos, põe na cadeia, ele vai ter que pagar até o último, porque vão ter que aprender a me respeitar. Por que ele não se preparou para me pagar? E aquele homem se prostra diante dele, o reverencia e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha paciência comigo, e tudo te pagarei. O rei não deu a ele uma oportunidade de trabalhar para pagar. Ele perdoou. Está livre, vá com a sua família, vá, você me comoveu. A tua postura, a tua atitude me quebrou no meio. Está liberado, oh aleluia, amém? Coisa boa quando você chega para o patrão, que você pegou um valo há 5 meses atrás, há 4 meses pegou outro valo, 3 meses pegou outro valo, mais outro valo, e aí meu irmão, se você trabalhar 1 ano, não dá para pagar tanto valo que o teu patrão te deu. Patrão, o que eu posso fazer? Eu trabalho de madrugada, de tarde, de noite. O patrão olha para você e diz, tu não tem nem um macaí morto, um miserável desse. Vai, tá livre, rasga. Oh glória! Já pensou? Quando você é perdoado, você sente algo. É natural. Quantas vezes você entrou naquela porta? Vai trocando as notas aí para eu fazer uma besteira. E ao olhar para a sala, o seu pai estava com um baita chicote. No meu caso, era corda para amarrar boi. E eu me lembro que eu tinha mais ou menos 10 anos. Aí eu menti. E meu pai me pegou na mentira. E não somente pegou na mentira, mas ele teve que pagar um preço por causa da minha mentira. Ele veio da rua e teve que levar o gado lá na roça, porque eu deixei o gado no meio do caminho, dizendo que eu tinha deixado lá na roça. Ele voltou da rua todo arrumadinho, sapatinho daqueles que os velhinhos, sabe? Passa aqui, fica brilhando, de bicicleta, tirou o sapato, melou o pé de lama. Umas 10h30 da manhã, estávamos todos lá na sala, umas 11 da manhã, já tínhamos chegado da roça para almoçar. Aí estava um homem lá chamado Clove. E eu ficava dizendo para todo mundo que ele ia ser meu sogro.
Coisa de menino, né? Menino vai ser meu sogro, casar com a filha dele. E ele sabia disso. E ele estava caçando uma oportunidade para me massacrar. E de repente, meu pai chegou e entra pela porta. E eu tranquilo, brincando aqui com todo mundo, conversando, ouvindo a história. Ele olha para mim e diz: vamos conversar. E o semblante começou a cair. Porque eu já sabia do que se tratava. Oh meu Deus, mais uma vez eu menti. De repente, aquela voz de socorro. A minha mãe diz: Zezinho, vai no tanque banhar. Aí eu peguei o balde e fui saindo pela porta e dizia: vai dar certo, ele não vai lembrar de mim. E eu passei pela porta, o alívio. Peguei o meu sobrinho, que era mais novinho, na mão, desci a calçada. Quando cheguei no meio do terreiro, eu escutei uma voz mansa e suave: ei, espera aí. Ai. Quando eu olhei para trás, lá vi uma baita de uma corda empendurada na mão. E ele perguntou: foi deixar o gado na roça? Eu disse: fui. Fala a verdade. Eu fui. O meu sobrinho não sabia nem falar direito. Eu olhei para ele e disse: eu não fui, Emerson. Aí ele disse: não sabia do que estava acontecendo. Ele passa a mão na corda assim, pega na mão e diz: você vai aprender nunca mais mentir. E dá-lhe uma. Doeu. Eu posso garantir para você que doeu. Mas essa não foi a maior dor. A maior dor foi o meu futuro sogro, lá da janela. Quando eu recebi a primeira lapada, tá! Aí ele disse: uma! Aí tá! Ele disse duas. Tá de novo, ele disse três. E assim até a sétima vez. Quando meu pai me soltou, eu saí igual um foguete. E eu sei que eu estou falando a realidade a muitos aqui. Quantas vezes eu fui ameaçado. E apareceu um anjo do Senhor na última hora. Conversou com meu pai. E ele decidiu não me bater. Oh, alívio. Esse foi o avô que me criou. Gente boa demais. Isso não acontecia com o outro pai biológico. Meus irmãos, quando era perdoado em um momento, aqui não significava perdão, significava um acúmulo. Quando ele pegava, ele dizia: ó, tem essa e mais aquelas outras 5. Você vai apanhar por tudo. Tem alguns que estão rindo aqui porque é só uma repetição de história, né? O rei perdoou aquele homem. E ele saiu aliviado, abraçado com a sua esposa, os filhinhos. Ufa, vou recomeçar minha história. Eu não vou errar de novo. Aí ele, no meio do caminho, encontra com outra pessoa que estava devendo ele 100 denários. E ele chega para esse conservo dele e diz: cara, eu estou tão feliz, estou tão maravilhado. Eu fui tão abençoado agora pelo meu rei, que eu quero dizer para você que você está perdoado também daquela dívida. Eu vou praticar a mesma coisa que eu aprendi. O que eu recebi, eu te dou. Jesus falou, não falou? Dai de graça o que de graça recebeste. E aí aquele outro conservo dele, que também tinha uma família, que provavelmente teria que ir para a cadeia também, porque não tinha o que pagar, volta para sua família feliz, porque ganhou um prêmio, eu também fui perdoado. Foi isso que aconteceu? Foi isso? Foi não. Aquele homem foi beneficiado. Aquele homem foi perdoado.
Mas quando ele encontrou o seu conservo, ele disse: paga a minha dívida. E ele disse: tenha paciência comigo, eu vou te pagar, tenha misericórdia de mim. Ele disse: não! A Bíblia diz que ele ia para cima com força e sufocava ele, dizendo: me pague. Ele não tem como. Colocou ele preso com a família até que ele pagasse. Lá da cadeia, esse cara juntou os parentes, juntou o empréstimo, conseguiu pagar. Aí os amigos que viu essa situação, que viu o quanto ele foi perdoado, mas ele não conseguiu perdoar, levou a história para o rei. Nosso rei, você foi demais, mas ele não merece. Ele não pôde perdoar o conservo dele, o nosso companheiro, o nosso amigo. E o rei chama ele, ele chama ele de servo malvado. Servo malvado. Eu não te perdoei quando você me pediu misericórdia? Você me suplicou? Sim. Por que você não perdoou também o seu conservo? Da mesma maneira. Eu te perdoei, mas eu retenho o perdão. Você vai para a cadeia. E colocou ele na cadeia e disse que ele foi ser atormentado pelos atormentadores, até pagar. Como é que eu aplico essa palavra para nós aqui? O próprio Jesus falou: assim também o Pai Celestial fará com cada um de vocês. Ele não falou com as futuras gerações, não. Ele olhou para os discípulos, olhou para a multidão e disse: cada um de vocês serão tratados de igual modo pelo Pai Celestial, se do coração não perdoarem seus irmãos. Isso para mim é muito forte. Porque até parece que a salvação está condicionada ao meu perdão aos outros. Mas parece que Deus olha para você e diz: se você não tem condição de perdoar quando eu te perdoei, então você não merece o céu. Ainda que salvação não é por mérito. Mas eu digo uma coisa para você: em se tratando de nós e Deus, uma vez nascido de novo, Jesus sonda o coração de cada um de nós, e Ele sabe que cada um de nós somos capazes de perdoar. Que quem não perdoa em nosso meio, uma vez nascido de novo, eu não digo pessoas que não nasceram de novo, cujo coração ainda é o coração da velha natureza, está em trevas, não está em luz. Eu sei que essa pessoa não sabe o valor disso, não tem a revelação. Eu estou falando com quem nasceu de novo, com quem é crente, com quem foi perdoado por Jesus, com quem foi grato por ser perdoado por Jesus, como aquele servo foi perdoado pelo seu rei. Todas as pessoas que têm Jesus no coração, que têm a luz de Cristo no coração, ele olha, sonda e sabe que todos nós somos capazes, temos toda a condição de perdoar qualquer um que venha nos ofender. Posso ouvir amém? Jesus não nos ensinaria algo que nós não tivéssemos capacidade de praticar. Ele disse: se teu irmão pecar contra você 70 vezes 7, perdoe! Dura esse discurso, na força natural nunca iremos conseguir, mas pelo poder do Espírito Santo, nós honraremos a Deus. Porque a Bíblia diz que o rei ficou indignado. Aí eu vou trazer aqui para Deus, porque esse rei representa Deus. O Senhor ficou indignado com aquele servo. Por que Deus fica indignado com uma pessoa porque ela não perdoa? Ali, o Senhor perdoou um servo, sem ganhar nada em troca. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não ganhou nada em nos perdoar. Jesus não ganhou nada em nos perdoar. Não demos a Ele nada em troca. Não tínhamos nada de bom para Ele morrer por nós. Então, sem receber nada em troca, Ele nos perdoou. Posso ouvir amém? Sabe por que o Senhor fica indignado com aquele servo? Porque ele foi beneficiado com perdão. Ele foi alvo de um perdão. Ele sabe o que um perdão significa para quem está endividado e não tem condição de pagar. Ele sabe o que isso significa. Ele sabe o quanto ele passou a viver uma vida nova. O quanto ele realmente ia morrer e não conseguir pagar. E o Senhor esperava que ele tivesse o mesmo sentimento com o seu próximo.
Todas as vezes que você tiver dificuldade de perdoar alguém, lembre-se que você já foi beneficiado por um perdão. Quando você nega este perdão, você deixa Deus indignado. Te perdoei sem receber nada de você. Você recebeu meu perdão. Você não quer dar para o outro? Senhor, pune essa pessoa. Senhor, ele não merece. Ele não merece meu perdão. Ele não merece. Aí Deus vem e brada. Porque Jó disse que com a sua voz troveja a Deus. É 8:30 mesmo. Está repreendido. Jó disse que com a sua voz troveja a Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Aí você diz: Senhor, faça justiça, mata ele, faça ele ter um acidente, quebrar as duas pernas, as duas mãos, as orelhas, o nariz, para ele pagar pelo que ele fez, porque ele não merece meu perdão. Aí Deus brada dentro de você e pergunta: e você merece? Você merece meu perdão? Quem? Não, mas eu te perdoei. Perdoe. Amém? O Senhor fica indignado, e muitas pessoas, por causa do humanismo que tem consumido o coração de muita gente, elas não acreditam que Deus pode ter um coração desse, de lançar o servo aos atormentadores. Ah, Deus não faria isso. Você conversa com alguém, se arrepende dos seus pecados, muda a tua vida, entrega a tua vida para Jesus, ela vai dizer assim, ó: não, eu nunca matei, nunca roubei, Deus sabe que eu sou uma pessoa boa. Na hora que eu morrer, Deus vai entender, Deus vai me perdoar. Ele quer te perdoar é hoje, em terra, é em vida que Ele quer te perdoar. Posso ouvir amém? É aqui na terra. Eu não acredito que Deus me mandaria para o inferno. A Bíblia está dizendo que Ele vai mandar o servo para os atormentadores. Por quê? Porque a pessoa merece? Merecer, a gente já merece ser atormentado. Porque nós nascemos em pecado. Mas a indignação de Deus não é porque nós merecemos ir para o abismo, sofrer, não. É porque nós, mesmo sabendo que somos pecadores, mesmo sabendo que não somos bons o suficiente para ir para o céu, mesmo assim, rejeitamos o perdão de Jesus. Rejeitamos a Deus, rejeitamos o seu amor. Isso não é aceitável diante do Senhor. Um jovem americano cometeu um homicídio numa briga e ele foi preso. Quando foi julgado, foi sentenciado à morte. A população que conhecia aquele jovem e reconhecia que ele tinha uma boa procedência na cidade, fizeram uma assinatura, um baixo assinado, e fizeram um apelo para o governador libertar aquele jovem. E quando ele estava preso, já sabendo que ele ia ser sentenciado à morte, o governador vai visitar ele na cadeia, se veste de capelão, e ele está preso. E o governador vai lá na cela dele e diz: jovem, eu tenho uma boa nova para você. Quando o jovem viu que aquele homem era um capelão, um religioso, ele disse: não quero saber de religião, não quero saber desse negócio de Deus aqui, não quero saber de nada, pode sair fora. Disse: mas jovem, eu tenho uma boa nova para você, eu tenho uma boa notícia para você. Aí eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de sacerdote, não quero saber de nada aqui não. Jovem, eu tenho uma boa notícia para você. Não, eu não quero saber. Tudo bem. E o governador foi embora. Minutos depois, vem o carcereiro, o guarda, e diz: jovem, vejo que você é importante. Por quê? Você recebeu a visita do governador. Quem? Governador? O governador veio até você. Como assim? Era um governador? Era. Mas você achava que ele era um capelão e você rejeitou. O que ele queria? Ele tinha uma carta de perdão para você. Ah, não é possível, chama ele de volta, chama ele de volta. Aí ele escreveu para o governador, pediu que o governador voltasse, pediu perdão e tal e tudo. E o governador coloca embaixo: não mais interessado no caso. E quando aquele jovem foi ser sentenciado à morte, perguntaram para ele se ele queria falar uma última coisa. Ele disse: eu quero. E aí colocou as câmeras lá, parecendo Hitler. Hitler não, o Saddam Hussein. E ele disse: eu quero dar um recado para os jovens da América. Eu quero que todos saibam que eu estou morrendo não é por causa do meu crime.
mas eu estou morrendo porque eu rejeitei o perdão. Eu neguei o perdão. Fui perdoado, mas eu não quis. É assim que acontece com a humanidade hoje. A humanidade vai para o inferno, vai para o abismo, não é porque Deus está mandando, mas porque as pessoas estão rejeitando o perdão de Deus. E uma das maneiras de você rejeitar o perdão de Deus, é você negar o perdão para outras pessoas. Ah, se eu pudesse pregar. Diga comigo, perdão. Diga, perdão. 4 coisas acontecem quando nós perdoamos. Aleluia. Diga, 4 coisas acontecem quando eu perdoo. A primeira coisa que acontece quando eu perdoo é que o perdão de Deus flui na minha vida também, porque eu pratico perdão a outras pessoas. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, quando termina a oração, o ensinamento da oração do Pai Nosso, Jesus falou assim, ó: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Mas se negardes o perdão, o Pai Celestial também não perdoará vocês. Quem já viu isso na Bíblia? Amém? Então, o perdão de Deus a você está condicionado ao perdão que você dá a outras pessoas. Eu posso ouvir amém? Segunda coisa que acontece quando eu pratico o perdão. Quando eu perdoo, eu sou curado. Diga, quando eu perdoo, eu sou curado. Tem muita gente que você sabe que está vivendo consequências de uma falta de perdão, doenças. Se você já leu um livro, escuta aqui Satanás, de Carlos Anacondia, você vai ver muitos testemunhos. Lá tem um testemunho interessante. Quando ele, numa cruzada, numa campanha, orou por muita gente, muitos paralíticos se levantaram. E uma mulher não se levantou da cadeira de roda. E aí ele foi na casa dela. E ele orava por ela, ela não era curada. Orava, e ele não entendia, porque Deus usava ele para curar as pessoas de cadeira de roda. E ele então começou a pesquisar a vida dela. Ele olhou para a mesa, tinha foto dos filhos e das noras. Aí o Espírito Santo deu direção para ele, ele disse, fala dos seus filhos. Aí ela falou dos filhos, agora fala das noras. Ela falou de uma nora, a minha nora fulana de tal, é uma doce em pessoa. Ela chega aqui em casa, e ela varre a casa, e ela lava a louça, e ela me ajuda. Viu, nora? Quer ser bem falada pela sua sogra? Faça alguma coisa que seja justo. Chega na casa, deita no sofá, bora minha sogra, traz a benção aí. Não, chega na casa da tua sogra, quer ganhar o coração? Vai lavar a louça, não, bota ela para sentar, você faz a comida, você faz o café, carrega ela no colo, uhul. Aí você vai ter uma defensora, você diz que sua sogra não é boa, mas também você faz o quê? E ela falou dessa nora, essa nora é uma beleza, e ela não quis falar da outra. E o Carlos Anacondia falou, me fala da outra nora. Ela disse, não quero falar, fala da outra nora. Qual o nome dela? É Jararaca. Essa é uma jararaca. Aí foi contar a história dessa mulher, que ela fez isso, ela fez aquilo, que ela é uma perturbadora, tal e tudo. E o Carlos Anacondia percebeu que aquela mulher estava enferma e aquela doença era proveniente da falta de perdão. Vamos perdoar a nora. Ah, eu não perdoo não. Vamos perdoar. Perdão é mandamento, não é sentimento. Você consegue, perdoa. Diga, eu perdoo. Não perdoo, não tem quem faça eu perdoar. E foi uma luta para essa mulher entender que tinha que perdoar. Quando ela entendeu e abriu a boca e perdoou, ela foi curada na hora, levantou da cadeira de roda. Tem doenças que vêm por causa do ódio. Tem prisão de alma que vem por causa do ódio. Eu já falei, eu fui setado uma vez, eu já era novo convertido. Uma seta no meu coração de raiva de uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. Quando eu lembrava dela, o semblante caiu, eu ficava com raiva dela. E eu não fui resolver o problema com ela, porque eu não estava me sentindo capaz de resolver com ela. Sabe onde eu fui resolver? Com Deus. Subi uma campanha no monte, de segunda a sexta. Todo dia eu subia no monte, 7 da manhã, eu ficava até 11, eu orava, eu bradava do monte. Senhor, eu perdoo aquela pessoa, eu abençoo a vida dela. Porque o perdão, quando você libera perdão, ele é acompanhado com a palavra de bênção. Eu a perdoo, e você testa se você realmente está perdoando no coração, abençoando. Se o seu coração está travando na hora de desejar para aquela pessoa a mesma coisa que você deseja para você, é porque não está perdoado direito, aí você continua perdoando. Aí testa, Senhor, eu abençoo, que essa pessoa possa prosperar, que ela possa comprar um carro. Começa a desejar para ela a mesma coisa que você deseja para você. Se perceber que o coração travou, Senhor, eu continuo liberando perdão, eu perdoo, eu abençoo essa pessoa, até você sentir que saiu do coração. Amém, igreja? Na sexta-feira eu desci do monte, bala, novinho em folha, não havia mais nenhum sentimento de raiva contra aquela pessoa. Eu aprendi a vencer minhas guerras, foi aqui no tete a tete com Deus, meu irmão. O diabo quer
levar você para uma prisão, e você vai para Deus, que é o teu socorro bem presente na hora da tribulação. Eu posso ouvir um amém? Quando eu tinha 14 anos, o meu pai me mandou ir para o inferno. Estávamos ensaiando na banda, e ele se estressou, eu perguntei uma coisa para ele, ele me mandou ir para o inferno. Vai para o inferno! Aquilo entrou como flecha no meu coração. Eu não falei nada, não revidei, mas aquilo foi crescendo no meu coração. Todas as vezes que eu lembrava, meu semblante caía, a raiva, a tristeza consumia. Eu fui-me embora, fui morar em São Raimundo Nonato, aí depois voltei a morar em Colônia do Gurgueia, aí depois fui morar em Picos, aí me converti. Fui morar em Curimatá. 3 anos depois, quase 4 anos depois, convertido, aí eu estava aqui orando, tinha até esquecido. Aí de repente o Espírito Santo lembrou, lembra daquele sentimento do seu pai? Vai lá e peça perdão a ele, pelo sentimento que você deixou nutrir no seu coração, e libere perdão sobre ele. Eu viajei 300 quilômetros, só para ir perdoar meu pai, e pedir perdão para ele. Quando eu disse, pai, contei da história, nem lembrava mais da história, eu quero pedir que o Senhor me perdoe pelo sentimento de raiva que eu deixei crescer no meu coração em relação ao Senhor. Me perdoe. E eu quero declarar também que eu perdoo o Senhor pela palavra que o Senhor falou. Irmão, aí ele, meu filho, me perdoa também. Nos abraçamos. Foi como tirar uma capa negra, uma capa escura das minhas costas e do meu coração. Eu fui curado na hora, naquele momento. Isso é forte demais. Isso é poderoso. Porque quando você alimenta, vai criando uma sujeira, um líquido podre dentro de você. Hoje pela manhã, cedinho, eu fui na piscina, aí eu abri a torneira para esvaziar a piscina, porque quando os jovens vão lá tomar banho, não tem que, os jovens dessa igreja, quando vão lá tomar banho naquela piscina, nem o sangue de Jesus limpa aquela piscina mais. Aí eu abri e deixei, fui para o curso. Eu estou fazendo um curso de rádio e TV, daqui a pouco eu sou repórter de TV e radialista registrado. Amém? Diz amém, igreja. Me leva. Então, quando eu cheguei, já pensando que a piscina estava seca, não desceu um palmo. Aquela água suja, verde. O que aconteceu? É sujeira demais. Aí eu fui lá, descendo só aquele pouquinho de água. Aí eu peguei um cano emendado, torci, arranquei. Quando eu arranquei aquele cano, a água começou a descer livremente. Naquela parte do cano, alguma coisa entupiu. Na mesma hora, eu já tinha preparado a palavra sobre perdão. Na mesma hora o Espírito Santo falou: quando você não perdoa, o cano entope, e a água que deveria sair do seu coração não sai, porque alguma coisa, a sujeira está entupindo o cano, e a água suja fica dentro da piscina do coração. Vai lá agora, a água desceu todinha, está pronto para eu lavar. Então, há um cano por onde sai a água suja do nosso coração. Mas quando a gente acumula ressentimento, raiva, ódio, isso vai crescendo, igual se entope pia da cozinha. Caiu arroz, caiu o feijão. E aí, no meu caso, eu contribuo bastante lá em casa, porque eu pego o pó do café e deixo cair todinho lá, e vai acumulando aquela gordura. Daqui a pouco eu tenho que ter o trabalho de ir lá tirar, passar soda, e vai aquele trabalho, levar num balde, desentupir. Por quê? Porque foi entupindo. Foi entupindo. Se a gente todo dia desse uma limpada, não entupia. Mas como a gente não está limpando, vai entope de sujeira. Quando você demora de perdoar, aquilo vai criando no cano crostrações, a gordura vai virando um bolo, daqui a pouco não desce mais água, não passa, você está entupido de sujeira, de ódio, de raiva. E aí alguém tem que desentupir isso, tem que desentupir. E eu te digo, a pá, ou a marreta não, qual seria o instrumento de desentupir? Lá em casa eu uso o desentupidor. Esse instrumento de desentupir cano se chama perdão. Quando você diz, eu perdoo, mas o coração não acompanha ainda. Eu perdoo de novo, e eu perdoo, e vai puxando aquela sujeira, eu perdoo, aí pá! Aí a sujeira começa a descer e você só,
E você volta a sentir o que há muito tempo você não sentia. Começa a amar a quem você estava odiando. Por quê? Porque o ressentimento entope o cano e a água suja não deixa o rio de água viva fluir dentro de nós, irmãos. Isso aí você não tem nem que se iludir. Não tente resolver o seu problema quando o problema está dentro de você. Não tente revidar, argumentar, mudar os outros quando você ainda não está mudado. Acenda a luz dentro de você e você será capaz de resolver outras coisas. Eu posso ouvir amém? Posso ouvir aleluia? Eu vou terminar. Terceiro lugar, quando eu perdoo, quando eu pratico o perdão, eu protejo o meu coração de ficar ferido e entupido por causa das raivas e das iras. E o Senhor nos dá uma receita em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tenha cuidado, cuide de você mesmo. O autor aos Hebreus está dizendo que quando nós acumulamos ressentimento no nosso coração, sabe o que acontece? Somos privados da graça de Deus. Lembra do Pai Nosso, da oração? Se você não perdoa, você não é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Então quando eu deixo a ira ser nutrida dentro de mim, a graça de Deus que deveria repousar sobre mim, eu sou privado dela. Não flui a graça, não flui o perdão sobre mim. Por quê? Porque eu não estou liberando o perdão. O autor aos Hebreus diz que a receita para isso não acontecer é você cuidar de você mesmo e não deixar acumular ira e raiva. Ninguém se prive da graça de Deus, né? Ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando perturbe e por ela muitos contaminem. Não deixa a raiz de amargura em você. Percebeu que começou a nascer um sentimento ruim? Arranca enquanto a raiz está fraca. Porque se criar uma raiz de amargura, vai entrando, corre o risco de quando você arrancar o tronco, arrancar o coração junto. Não deixe isso crescer dentro de você, amém? Diga, eu vou me proteger. Diga, eu vou me proteger de toda doença proveniente do ressentimento, perdoando. E em quarto e último lugar, quando eu perdoo, eu passo a ser um agente de Deus para levar o perdão a outras pessoas. Agora eu posso dizer para alguém, Deus quer te perdoar. Agora que eu estou vivendo esse perdão, não há uma hipocrisia, porque tem gente que diz, não, Jesus quer te perdoar, Jesus quer abençoar você, Ele perdoa você, mas o coração cheio de amargura, não perdoa os outros. Aí é uma falsidade, meu irmão, não vai fluir. Mas uma vez que agora você sente esse perdão de Deus dentro de você, porque você está perdoando os outros, agora é uma realidade na sua vida, não há falsidade, não há hipocrisia. Quando você chegar para alguém e dizer assim, ó, Deus deseja perdoar você, ela vai acreditar, ela vai sentir, porque você não é hipócrita, o que está saindo de você é verdadeiro. Posso ouvir amém, igreja? Fique de pé, porque nós vamos fazer uma prática aqui agora, embora já avançamos 10 minutos, nós vamos fazer algo tremendo aqui agora. Nós vamos praticar o perdão agora. Se você está com um parente aí, está com a esposa, pai, filhos, tal, papá, popô, pepe, parente, amigos, e você sabe que tem alguma coisa que, em algum momento da vida, ou aconteceu em algum momento da vida, alguma coisa chata que deixou um probleminha que não resolveu. Nós vamos começar a cantar uma música aqui para você agora, perdoar essa pessoa ou pedir perdão para ela. Maridos, vamos começar a ficar perto da mulher aí agora, porque chegou a hora. Se a pessoa que você tem algum ressentimento, ela não está aqui, você vai liberar diante de Deus. E vai se comprometer que se tem alguma coisa que não for resolvida, você vai dizer, Deus, me dê a oportunidade. Porque eu quero me reconciliar com essa pessoa. Quero pedir perdão para ela ou perdoar. Ei, provavelmente tem muita gente aqui que vai precisar ter uma conversa com os pais.
Chega no pai, na mãe: mãe, me perdoa. O que foi, meu filho? Você lembra daquele dia, eu tratei a senhora mal, gritei na frente das pessoas, ou pai, te desonrei, eu sei que você ficou com esse ressentimento, ou então, eu quero te perdoar. Perdoar por quê? Porque naquele dia você me bateu com muita força e fiquei com ressentimento. Seja lá qual for o problema, você vai liberar perdão ou pedir perdão. Como é que faz com marido e mulher? É simples. Isso já acontece comigo e a minha esposa, graças a Deus. Mas seria mais ou menos assim. Eu olho para minha esposa, me perdoe porque eu desonrei você, eu fiz mal a você, quando eu deveria ter te protegido, eu te expus, e aí eu não vou dar detalhe, né, porque você também não precisa saber da minha vida. Aí você chega para ela e olha, lembra aquilo, me perdoe. É fácil fazer isso. Aliás, meu amor, se há alguma coisa nas entrelinhas, alguma coisa que em algum momento deixou uma marca aí, me perdoe. Eu quero publicamente dizer que você não merece ser marcado, você não merece ser maltratada. Me perdoe, em nome de Jesus. Amém? Quando nós praticamos o perdão, nós somos sarados e saramos as outras pessoas. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu queria que Deus tivesse me dado, nós estamos vivendo um momento muito bom. Estamos vivendo um momento muito bom, de unção, na igreja, na nossa vida pessoal. Eu queria hoje cuspir fogo, queria hoje dar cambalhota, queria pregar só fogo hoje. E eu procurei de todas as maneiras pregar outra palavra, e Deus não deixou. Ele disse, eu quero que você pregue sobre perdão. Então eu sei que Deus quer sarar muita gente. Tem muita coisa que Deus quer fazer, quer abençoar, quer derramar, mas o guarda-chuva do ressentimento está impedindo essa chuva molhar você. Então você vai tirar o guarda-chuva do ressentimento hoje. Você vai tirar todo o impedimento, porque Deus vai vir sobre você como chuva serôdia. Ele vai tocar você como orvalho de avivamento. Mas você precisa tirar o ressentimento, perdoar. Pastor, eu olho para mim e eu penso, está tudo bem, eu não tenho nada. Experimente. Na hora que estivermos orando aqui, você vai citar várias coisas que de repente você já deu por esquecido. Tenta citar elas. Senhor, me perdoa porque naquele dia eu fiz isso com aquele fulano. Senhor, perdoa porque aquela pessoa falou isso comigo. Tenta fazer isso, tenta fazer isso. No mínimo você vai se sentir mais leve. Porque o cão é sujo, é sutil. Saiba disso, o cão é sutil, o diabo é sutil. E ele vai segurando coisa em corações, camuflando, porque ele sabe que de alguma maneira aquilo ali vai manipulando a tua vida. Eu já falei uma frase várias vezes aqui, vou dizer hoje de novo, porque sempre tem gente nova na igreja. Quem vive de ressentimento, está preso ao passado, não desfruta do presente e compromete o futuro. Você precisa ser livre do ressentimento. Você precisa perdoar. Você precisa tirar a água suja do seu coração. Você precisa sair daqui hoje livre, porque Deus vai fluir na tua vida com essa leveza. Deus vai fluir a partir de você com essa santidade no coração. E Ele vai fazer coisas grandes na tua vida, na tua família, no teu futuro e na vida de outras pessoas. Teu ambiente vai ficar leve. O ambiente de trabalho vai ficar leve. Vai ficar leve o ambiente de casa. A transparência vai voltar, a confiança será reconquistada, porque onde há perdão, há reconstrução, há restauração de confiança. Amém? Se tiver com a esposa do lado, pega na mão dela aí. Se não está, pega no seu coração aí, põe a mão no seu coração, fecha os olhos. Nós vamos cantar aqui, eu vou te dar pelo menos 2 minutos, para se você puder resolver com essa pessoa, resolva. Se não tiver a pessoa aqui, você vai orar, você não vai cantar comigo.